Oi, gente, vamos juntas falar sobre mais um tema? Eu acho, gente, que assim, tudo que nós vamos falar aqui, dentro do nosso lugarzinho secreto, da nossa comunidade, é tudo coisa que tem muito a ver comigo. Mas, gente, sinceramente, tem um troço que é mais a minha cara do que falar sobre beleza e vários aspectos dela. Pois é. Tudo começou, gente, essa história desse olhar pra beleza, porque vinha de fora pra dentro. Eu sempre recebi muito elogio em várias questões, assim, sobre esse tema. Nossa, Bárbara, como você tem um bom gosto. Nossa, Bárbara, que olhar apurado. Caramba, como é que você faz pra deixar isso desse jeito? Então eu percebi que várias coisas que envolviam a minha vida chamavam a atenção por esse aspecto. Até que um belo dia, né, uma grande virada de chave na minha vida veio explicitamente, nitidamente, fruto da beleza, digamos assim. Explico. E eu só parei para refletir sobre isso diante de um grande resultado, uma grande virada de chave na minha vida, sabe? Quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos e eu comecei a faturar muito com a minha marca de vestido de noiva e festa, como vocês sabem, Ateliê Bárbara Mello. Eu criei a minha marca bem novinha, com 21, 22 anos, e os primeiros resultados financeiros vieram muito rápido. E eu acredito que um grande acelerador, óbvio que um olhar de design atrelado a um bom produto, a um bom marketing, mas foi o ambiente que eu criei para expor aquelas peças. Eu usei tudo que meu olhar já tinha sido treinado com o belo, com a beleza, eu sempre fui muito ligada para isso, depois eu vou explicar um pouco melhor para vocês, mas para fazer um cenário mesmo em torno do meu produto. E isso me ajudou demais, gente. Então, assim, quando eu faturei meus primeiros 100 mil reais, que foi muito rápido com a minha marca, hoje eu ainda considero esse resultado muito bom, né? Porque hoje a gente vê tantos números aí, que parece que tudo que a gente faz fica muito pequeno. Mas ainda hoje eu considero um resultado muito rápido para uma marca no interior do país, sem tantos recursos, assim, sem tanta logística. Mas os primeiros 100 mil reais faturados, eu reservei uma grande fatia. Eu consegui, óbvio, fazer um bom resultado com o que eu já tinha ali, mas uma grande fatia, o primeiro lucro que eu tive com a minha marca, entrei no avião, fui para São Paulo e gastei absolutamente tudo com decoração. Papel de parede, tudo que vocês puderem imaginar. Então eu tive ali um primeiro grande resultado em virtude desse olhar atento ao belo, não só ao produto, em tudo que, sabe, estava ao entorno de vender a minha marca e o meu produto. E de uma forma geral, assim, eu me considero uma pessoa muito crítica, assim, em relação à beleza. Eu passo muito tempo observando e avaliando, e esse é um assunto que eu gosto muito, muito mesmo de tocar. E quem me conhece já até percebeu. Eu fiz faculdade de moda, fiz design de moda, então até a minha profissão está muito atrelada a isso. Eu amo maquiagem, amo cuidar de cabelo, eu gosto muito de tudo que envolve corpo, cabelo, estética. Eu aprecio muito tudo que está ligado a decoração, a arquitetura, né? Até quando eu tô assistindo alguma coisa, gente, pra mim é muito natural, assim, o meu olho salta no cenário, né? No contexto ali dos personagens e as vestimentas, sabe? Todo o figurino me chama muito mais atenção, às vezes, do que o roteiro. Às vezes eu até me perco daquilo que é realmente a mensagem do filme, porque isso salta muito aos meus olhos, sabe? Esse conjunto das coisas são muito inspiradoras mesmo pra mim, sabe? Então é uma coisa muito minha, assim, sabe? Então, essa busca pela beleza, por observar tudo isso, por paisagens, flores, a parte da natureza mesmo, né, gente? Deus é muito, muito perfeito. Então, tudo que eu posso contemplar, eu percebo que meu olhar sempre teve isso de puxar, sabe? Inclusive, inclusive é algo que eu brinco, eu falo, gente, não é à toa que Deus deu um belo par de olhos deste tamanho para mim, entendeu? É para que eu faça bom uso dele, não só no meu trabalho, mas em todo o contexto. Eu, inclusive, acho que assim, a maioria não, todos os meus apelidos de infância são o quê? Provenientes desse belo par de olhos gigantes que vocês veem aqui na minha cara hoje. Eu acho que eles são assim desde pequeno, desde que eu sou pequena. Então hoje eles estão um pouco mais proporcionais, né? Um belo par de olhos. Mas todos os apelidos que eu carrego de infância são o quê? Em virtude aqui, ó, dos meus olhos. Quem nunca, né, gente? Eu não lembro dos apelidos de infância. Pois é. E isso é engraçado, porque às vezes você escuta alguém falar sobre isso, né? E fala assim, não, isso é de berço, minha mãe sempre foi assim, foi um reflexo meu imitar isso. Ou enfim, ou eu adquiri isso com o passar do tempo, ficando um pouco mais velha. E é interessante porque a minha mãe nunca foi essa pessoa, assim, extremamente vaidosa. Nunca foi. Né? Fazia o básico ali, bem por aí, mas nunca foi uma pessoa tão vaidosa com ela, nem tão ligada ao que diz respeito à beleza, que é muito curioso, porque ela sempre foi dona de loja, vendendo multimarcas, envolvida nesse universo de showroom, de modelos, né, da moda, de feira de decoração. Minha mãe já teve loja de decoração, enfim.
E ela nunca trouxe esse universo pro lado pessoal dela, sabe? E ao mesmo tempo eu tive um olhar tão, eu tinha, e tenho, né, um olhar tão aflorado para todos os ângulos dessa coisa da beleza, que isso veio na minha vida de forma muito forte desde muito pequenininha. Talvez não tenha tido tanta força, esse impacto na vida da minha irmã, mas até pra minha escolha profissional teve, sabe? Então não veio muito dela, foi uma coisa muito minha, o que não quer dizer que não possamos desenvolver isso com o teste, com o hábito, com forçar realmente a treinar o seu olhar. E ao longo do ensejo aqui, vocês vão entender o porquê de estar falando isso pra vocês. Só pra vocês terem uma noção. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, gente, eu tenho uma memória muito fresca isso, porque era tão forte em mim. Eu tive uma queda capilar tão severa que fizeram buracos assim na minha cabeça, tipo uma alopécia mesmo, não sei se chama alopécia, mas eu lembro que eu fui no médico, no dermatologista, e foi diagnosticado que eu desenvolvi fungos na cabeça, de tanto tacar creme, produto e fazer touca. Gente, eu tinha 5, 6, 7 anos, e era creme e óleo, produto, e fazia máscara, e secava o cabelo, e fazia chapinha. Gente, eu era muito vaidosa, e gostava de me maquiar, eu aprendi a fazer a minha própria unha. Gente, eu aprendi a fazer tudo, tudo. E essa coisa do autocuidado foi só o passo 1. Depois isso foi irradiando para várias outras áreas, sabe? Então essa coisa de tirar todos os pelinhos ali do corpo, aprendi a tirar minha própria sobrancelha, fazer minha própria maquiagem, a tirar todas as cutículas, pintar a minha unha assim para que ela estivesse impecável, sem nenhum lascadinho, desde muito nova. Eu lembro que a gente ia pra praia, eu tinha uns 9, 10 anos, e meu pai falava assim: Bárbara, quantas vezes você já fez a unha essa semana? Porque eles ficavam muito convivendo comigo, né? Eles observavam os meus hábitos. E muito nova. E aí, mais velha, esse olhar foi sendo apurado, fui elevando esse senso crítico, e parece que isso foi irradiando para absolutamente todas as áreas da minha vida, todas. E como eu estava contando para vocês, a minha mãe tem lojas de roupa, tinha uma indústria de uniformes e uma marca própria quando eu era mais nova para vender nas próprias lojas. Ela já teve, né? Minha mãe, gente, ela é empresária de vários ramos. E ela já teve uma loja de decoração, hoje não tem mais, que vendia roupa de cama, mesa, banho, decoração, desde peças menores até itens mais luxuosos, assim, lustres, mobiliário. Então eu frequentei muito tempo todo esse universo, né? Quando eu morei em São Paulo, para quem não sabe, eu fiz design de moda na Embi Morumbi. E no período que eu morei em São Paulo, um ano que antecedeu e 3 que foram após o término da minha faculdade, eu fui responsável pelas compras do grupo, sabe? De todas as empresas. Então eu cresci nessas feiras, indo nessas feiras com ela, tendo essa interferência visual muito forte, porque isso vai, né, trazendo uma transformação pra gente, e eu que já era apaixonada, isso vinha mais forte ainda. E aí, eu fiquei fazendo essas compras. Então, eu estava mergulhada em feira de roupa, decoração, cama, mesa e banho, lançamento de tendências, showroom de marcas, o tempo todo. Então, cheguei aí em algum Fashion Week, eu acho, a convite de algumas marcas. Eu não sei explicar para vocês o quanto essa referência foi forte na minha vida ao longo de uns 10 anos, sabe? Então, isso foi muito importante ali dos meus 15 anos, talvez, até uns 25, por aí. Foi muito forte. E dali eu já vim pra minha marca, né? Então eu acredito que isso também teve uma marca forte, bem registrada pra mim. E essa contaminação, digamos assim, desse universo, me fazia ter uma vontade muito grande de morar nesse ambiente bonito, bem decorado. Por mais que minha mãe tivesse uma casa organizada, ok, dentro dos padrões, ok, minha mãe nunca foi muito ligada a isso, né? Então eu tinha vontade, meu Deus, de enfeitar e decorar minha casa inteira, cada cantinho. Me fazia muito bem estar nesses lugares. Tanto que quando eu viajava para fazer compra, gente, eu moro no interior, minha cidade tem 15, 16 mil habitantes. Muito, muito longe de tudo, muito longe de grandes centros, muito longe de tudo. Então, quando eu vinha pra cá, eu queria transportar aquela beleza que tanto me enchia os olhos para minha casa, para minha realidade, para minha empresa. E o momento foi quando eu comecei a minha marca mesmo e percebi que isso tinha muito impacto, muito poder sobre vendas mesmo, de comunicação, né? Aquela comunicação não verbal mesmo que estava ao redor do meu produto, enquanto eu filmava um vestido meu, explicava o design de uma peça. Então eu comecei a fazer isso. Eu contei para vocês, né, que o primeiro lucro todo meus primeiros 100 mil reais de venda vieram revertidos para a decoração. Olha só que loucura, investimento maluco. Mas eu sei que hoje isso faz muita diferença. Tanto que depois de uns 4, 5 anos, eu tive, né, a empresa, nós fizemos nosso primeiro 1 milhão de faturamento, uma loucura. E aí eu investi pesado mesmo, acho que em torno de 300 mil reais num closet novo, sabe? A gente trocou todo o mobiliário. Então eu sempre soube que essa coisa da beleza tem muito impacto. Inclusive, gente, até no meu próprio visual. Vocês acham que eu mesmo, que eu vim aqui, ó, ousar falar com vocês, sabe? Com unha lascada, com cabelo sem lavar. As meninas que trabalham comigo sabem, gente, eu sou a maluca do cabelo limpo, entendeu? Então, todo esse contexto é muito importante, gente. Não dá pra gente sair por aí com o cabelo sujo. A gente acha que as pessoas estão percebendo. As pessoas estão percebendo. Vocês entendem que mora nos detalhes treinar o nosso olhar
pro belo, para o que é belo, cuidar dos detalhes, resgatar essa nossa essência feminina nos detalhes. Isso é para ser muito nosso, né? E aí as cargas que vão vindo, a gente vai deixando passar e quando a gente se vê, se deixou passar além do que deveria. E uma coisa, uma curiosidade para vocês, meus pais tinham uma casa, né, ok, mas depois dessa revolução que eu fiz, eu morava com os meus pais, eu tinha que uns 25 anos, por aí, quando eu fiz essa grande transformação, assim, ficou um ano e meio mais ou menos em reforma nesse quarto onde eu morava, na casa dos meus pais, onde antes de casar, antes de ter meus filhos, minha vida, que vocês conhecem hoje, eu fiz essa transformação, assim, gente, e era muito engraçado, porque é uma casa, né, bonita, ok, mas não é uma casa com decoração, assim, nada, com decorações e quadros, é uma casa normal. E quando você entrava dentro desse closet, era assim, uma porta para outra realidade, porque é absolutamente tudo muito bem pensado, um ambiente com luzes, com 60 lâmpadas, cada uma eram 3 lustres. As minhas amigas falaram que, Bárbara, não era um closet que você fez, era um quarto, sala de vestir, entendeu? E eu peguei um ambiente, gente, eu acho que tinha, sei lá, eu não sei, acho que quase 200 metros quadrados, o quarto, o closet e a sala de maquiagem, o banheiro. Então, era como se você abrisse uma coisa fora da curva, que você não esperava naquela casa encontrar aquele quarto. E foi assim que eu fui destacando o meu produto. É óbvio que, né, modéstia à parte, né, produtos belíssimos, mas que não teriam o tal valor se não tivessem sido, né, apresentados na beleza que tinha. E todo esse meu cuidado com o cabelo, essa coisa de saber me maquiar, de arrumar o meu cabelo, de estar, né, sempre uma cor em dia, um bronzezinho em dia, uma maquiagem ok, cabelo bonito, vistoso, brilhoso, datado, unhas feitas, eu sempre me virei. Isso também acrescentava um valor no meu produto, com a audiência que eu comunicava aqui, porque uma coisa é você poder ir se maquiar e quando tem um evento especial, alguma ocasião. Outra coisa é alguém que trabalha com rede social. Eu basicamente vestia os vestidos todos os dias. Não tinha como, gente, estar em salão todos os dias. Não tinha como. Então eu me virava, acordava 4, 5 da manhã lá pra lavar meu cabelo todos os dias. Tinha semana, gente, que tinha foto todos os dias. Entendeu? Eram 5 dias de fotos seguidos. Chegava a vestir 200 vestidos em uma semana pra apresentar coleção pras clientes, pra fazer trabalho de site, de Instagram, enfim. Então isso tava ali, sabe? Ali eu comecei a usufruir e colher alguns resultados disso. Mas o que eu quero falar pra vocês hoje, né, tudo que eu falei foi pra vocês entenderem um ponto, agora, que eu vou começar a falar agora. E essas primeiras aplicações práticas vieram muito na vida profissional, né, no autocuidado. Mas depois que eu me casei, até meu casamento, né, veio um pouco, trouxe um pouco disso, apesar de ter sido uma celebração íntima, simples, né, um casamento a dois, tinha muito desse meu toque, desse cuidado com os detalhes, né, com um casamento super clean na praia, mas muito a minha cara, então tudo meu, tem muito o meu jeitinho, e eu fui percebendo à medida como eu expunha isso pra vocês, e vocês na rede social, a gente tá na internet há quase 14 anos, meu Deus, uma dinossauro, traziam isso em devolutiva pra mim, sabe? Mas o que eu quero dizer é que quando as crianças foram chegando assim na minha vida, eu fui sentindo a necessidade ainda maior de tornar a minha casa um lar, sabe? De deixar aflorar ainda mais esse meu lado feminino, maternal, do cuidado com os detalhes, da ordem, não ordem extrema, gente. A casa da gente tem vida, né? Daqui a pouco são 3 crianças, eu tenho 2 filhos, tô grávida de 9 meses agora para ganhar meu 3º filho, minha filha. Então, logo mais, tem criança correndo pela casa inteira. A casa tem vida, não é para ser uma fachada de shopping ou uma loja de decoração a casa da gente, sabe? Por mais que a gente ame isso, mas não é o momento, não é a minha realidade, sabe? Mas eu gosto das coisas extremamente organizadas, ordenadas, um ambiente aconchegante. Às vezes vocês vão falar assim, Bárbara do céu, mas meu marido é extremamente prático, as crianças bagunçam muito. E não é sobre a percepção dos outros, eu vou dar tudo de mim para fazer isso, e aí ninguém liga muito, né? Porque para a maioria das pessoas, no senso óbvio, as coisas são muito funcionais, né? Não tem essa coisa do detalhe, mas gente, eu acho que isso é uma coisa feminina, maternal, mostrar esse cuidado, essa preocupação com a sensação, com o receber bem, com o cuidado do detalhe, é muito nosso, sabe? Como eu falei, uma coisa feminina, maternal, assim, nossa, bem mulherzinha, e ter um ambiente aconchegante, decorado, com quadro na parede, com vasos, com uma cortina bonita, sabe? Eu acho que isso reforça mais essa nossa identidade feminina, inclusive isso é uma coisa, gente, que eu fui descobrindo, que é importante até para os meus traços. A gente tem muita interferência, a gente sofre muita interferência ao longo da nossa vida, mas dos nossos pais, da nossa mãe principalmente, né? Minha mãe tem uma força, uma energia, assim, muito masculina. Minha mãe é muito dominante. E eu percebi, ao longo do tempo, quanto isso prejudicou relacionamentos antigos, sabe? E inclusive o começo do meu casamento atual, do meu relacionamento atual.
Até que eu percebi o quanto eu precisava baixar essa bola negativa. Negativa não, mas essa bola masculina, essa energia masculina de eu posso tudo, eu domino tudo, eu sou muito forte. E equilibrar um pouco as coisas, sabe? A mulher tem a sua posição na família. E ok, não é nem esse o tema do vídeo, mas para que vocês entendam da onde vem as minhas, né? As minhas raízes. Até porque tudo que eu falo aqui é muito norteado, né? Pela forma como eu vivo, pelas minhas experiências. E eu quero que vocês me conheçam, é um espaço para eu me abrir mais para vocês. E, inclusive, outra coisa que reforça a importância desses traços, de você estar realmente bem cuidada, bem vestida, bem apresentada, gente, é o próprio mercado de trabalho. Hoje em dia, talvez, assim como eu, muitas de vocês sabem o que é estar em home office, trabalhar de casa. Inclusive, a própria pandemia mudou muito essa nossa forma de se comunicar, de trabalhar e tudo mais. Mas imagina, se você espera ali só estar bem vestida e bem arrumada para quando você for na rua. Não, gente, não. A gente tá bem vestido e bem arrumado e alinhado em casa. A gente precisa passar esse ar profissional, sabe? Se você não se preocupa com a sua própria aparência, como estão as suas unhas, o seu cabelo, o seu rosto, se você não se veste bem no seu dia a dia, é só para quando vai numa ocasião especial, um evento, uma palestra, um passeio, uma formatura, um casamento. Não, gente, sabe? O que eu quero alertar vocês aqui é esse olhar, desses cuidados no dia a dia, sabe? Não dá para guardar o melhor de nós, assim, todos os detalhes, só para os de fora, sabe? E o que sobra, de fato, para nossa família, sabe? Para as pessoas que amam a gente, até para a nossa própria equipe, para os nossos funcionários, para os nossos clientes, para os nossos filhos, para o nosso marido, aquelas pessoas que realmente amam a gente, que se preocupam com a gente, sabe? É isso que você vai dar pro seu melhor. Aquele cabelo todo oleoso, dividido em gomos, a olheira lá na nuca, a unha toda lascada, a roupa de ficar em casa, que isso não existe, hein, gente? Essa coisa de roupa de ficar em casa, isso não existe. Muito menos para quem trabalha de casa, sabe? Mas se você fica em casa, se você tá ali com as crianças, isso não existe, gente. E a gente tem que realmente se policiar, porque é muito mais confortável sair da cama e seguir o dia como você tá ali, né? Mas não é bem assim que a banda toca. E o que eu realmente queria dizer aqui pra vocês é que não é algo que precisa nascer com a gente, sabe? Eu quero trazer esse incômodo pra vocês, não é algo que precisa nascer com a gente. A gente realmente pode deixar aflorar isso, sabe? E a reflexão que eu quero trazer aqui é que para que vocês se abram para esse universo, sabe? Eu quero trazer esse incômodo para vocês abrirem esse olhar de vocês e estar mais presente assim nesse universo da beleza, estar atenta à beleza, abrir os seus olhos para isso. Eu sei que tem muitas de nós que já vem com esse pensamento assim de o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu estiver bem resolvida financeiramente, aí eu contrato uma consultora de estilo, aí eu contrato uma decoração para minha casa e aí eu compro tudo pronto, mas não é sobre isso, gente. O pensamento é muito contrário a isso, na verdade, é um movimento contrário. A gente tem que fluir isso na nossa vida naturalmente, sabe? Desde já. E digo mais, não é só uma questão puramente financeira, que você com certeza já viveu alguma experiência ou conhece algo assim, sabe aquela pessoa que não tem nada de recurso financeiro, mas quando recebe alguém em casa, ou te recebe em casa, ou recebe alguém da família em casa, te recebe com todo carinho, todo aconchego, toda delicadeza, toda preocupação, com toda a feminilidade ali, põe uma mesa bonitinha, põe uma toalha na mesa, põe um joguinho de xícara, serve o cafezinho bonitinho, não te manda lá pegar os troços na panela de qualquer jeito, põe a panela encardida lá na mesa de qualquer jeito, não, gente. É sobre cuidado, é sobre mostrar a preocupação com o outro, mostrar o zelo, o amor, o capricho, eu te recebo bem, eu me preocupo com você, eu quero que você se sinta bem. Vocês entendem? Eu falo, gente, que a beleza, ela tem um poder de curar mesmo, sabe? E uma questão até que ficou muito evidente pra mim foi no meu pós-parto. Isso que foi sempre uma coisa muito natural pra mim. Precisei criar uma grande força, um grande evento, assim, pra me manter minimamente apresentável dentro de casa. Porque por mais que eu estivesse no pós-parto, no puerpério, as pessoas que eu mais amo estavam ali convivendo comigo e às vezes aquela correria ali do bebezinho, né, de hora em hora, chora, banho, troca fralda e amamenta, e aí você corre no tempo que você tem para fazer necessidades básicas. Mas, gente, a parte emocional ficou tão afetada no meu caso, né? Quem viveu um puerpério, um pós-parto, uma depressão pós-parto, vai entender mais ou menos do que eu tô falando, mas a coisa é tão e tão intensa que às vezes com coisa que você resolvia com 20, 30 minutinhos no seu dia a dia, ali virou um grande evento. Você simplesmente não consegue achar 20 ou 30 minutinhos ou não consegue mais. Você não quer, você simplesmente não quer se arrumar, você não quer se ver bem, você não quer passar no espelho e se ver bem. É uma coisa bizarra, assim, a gente precisa fazer um movimento muito forte, contrário. E isso porque já era uma coisa natural minha, sabe? E esse é o momento que a gente precisa cuidar muito desses detalhes, sabe? Porque fazem muita diferença. Você se ver bem, você se sente bem. Nossa, como eu tô bonita hoje, às vezes eu não tô legal, às vezes deu uma choradinha ali porque é restrição de sono, é restrição de vontades.
Primeiro filho traz isso muito forte, né? Porque você basicamente abre mão de todos os seus luxos, né? Que é dormir o quanto você calcula, comer a hora que você bem entende, comer a comida quentinha ali quando você tem vontade. E no pós-parto, no puerpério, as coisas mudam muito. Mesmo você tendo uma rede de apoio como eu tive, enfim. Cada um na sua circunstância, cada um na sua realidade. Mas acho que dá pra entender o que eu tô tentando explicar, né? E essa coisa de se ver bem, né? De estar minimamente apresentado, o cabelo limpinho, soltinho, cheirosinho, né? Passar um negocinho no olho ali, fazer o mínimo por você, se torna um movimento muito difícil. É um evento. O que eu quero reforçar pra vocês mais uma vez, independente de pós-parto, de rotina, de dia a dia, é que eu já misturei dois assuntos no balaio só porque eu acho que eles estão muito conectados, é que eu quero que você reflita, isso que eu tô dizendo pra você, de levar a sua melhor versão, sabe? Para as pessoas que te amam, para você, para o seu reflexo no espelho, para o seu marido, para sua família, para os seus filhos. Isso diz muito também sobre a forma como você se vê, como você se valoriza, né? Esse seu autocuidado, ele reflete em tantas áreas, gente, que vocês nem imaginam. Inclusive, né, o que a gente sabe, sente sobre nós mesmos. Então, reflita isso, sabe? Deixe o seu melhor para você, para os seus, para os que te amam. O seu melhor. Isso é um ato, gente, sabe? Pega esses calcinhos, tudo torce, desgastada, manchada, que tá te acompanhando aí há uma década. Joga fora, gente. Fica com as poucas e boas, sabe? É a mesma coisa lençol de cama. E uma coisa, gente, que funciona muito pra mim, que eu quero dividir com vocês. Bárbara do céu, mas é muita coisa, meu Deus, larguei tudo, não sei nem por onde começar. Eu cheguei a um ponto que minha casa tava assim, eu olhava e falava assim, Jesus, não vou começar, não tem por onde começar. E o que me ajudou muito foi olhar com um olhar crítico pra minha casa mesmo, mas não vai se entristecer, tá? A gente já fala, meu Deus do céu, gasta todo o seu dinheiro, se endividar, não é isso, sabe? Tem coisa que você não precisa ter 100 do mesmo, 50 do mesmo, sabe? Calcinha, gente, não precisa, entendeu? Você vai usando, vai lavando, vai trocando ao longo do dia, enfim. Jogo de lençol, não precisa, não precisa. Um bom jogo de lençol, de você tendo 2, 3 é mais que o suficiente. Eu acho que eu tenho 4 porque exagerei, acabei comprando uma mais, mas 3 é mais que o suficiente. Mas faz uma lista, né? Eu preciso arrumar isso aqui, trocar esse vaso aqui, arrumar essa lâmpada aqui, pintar isso aqui. Eu faço muito isso na minha casa, eu boto muito a mão na massa, sabe? Preciso de uma planta aqui, preciso comprar isso pra cá, preciso trocar isso. Divide isso, cria uma lista dos defeitos da sua casa aí, o que você quer arrumar na sua vida, no seu escritório, em você, na sua roupa, um tipo de roupa que você quer comprar. Faz uma lista e distribui isso ao longo dos meses, vai fazendo aos pouquinhos. Esse é o mês de trocar as toalhas, esse é o mês de comprar umas flores para casa, de comprar uns vasinhos para eu, né, eu tenho planta em casa, posso usar o meu jardim como decoração, eu faço muito isso. Então eu compro uns vasinhos esse mês, semana que vem eu vou melhorar a iluminação, trocar uma lâmpada aqui, colocar uma lâmpada mais quente, comprar uma luminária, sabe? Distribui isso, vai exercendo esse poder da beleza na sua vida aos poucos, não é pra ficar louca. E aí tá, digamos que essa falta de olhar, esse atento à beleza, ficasse só no autocuidado, o que já é bastante, né, gente, não precisava. Mas o problema é que esse desleixo, sabe, essa falta do cuidado, ela vai contaminando absolutamente todo o ambiente, tudo que envolve a sua vida. Sabe? Quando você vê o seu carro tá inteiro de garrafinha, brinquedo quebrado, sujo, papel de bala, água, sabe? Garrafinha de água vazia, o seu lençol tá furado, esgarçado, manchado, nada combina com nada, a cortina tá caindo um pedaço, a barra desfiou, o gato, o cachorro comeu, puxou. Quando você vê, a sua vida não tem nem por onde mais organizar. Seu guarda-roupa o quê? Você não acha mais nada, né? Você veste o que acha na frente, as roupas que você usa é só as mesmas, porque é o que chega ali por último, porque do seu armário, dos seus filhos, ninguém acha mais nada. As crianças estão o quê? Com a roupa tudo curta, encolhida, furada, rasgada, torta, nada mais coordena com nada, o menino não penteia nem o cabelo mais, entendeu? O marido tá que nem o mendigo. Ah, Bárbara, mas eu vou me arrumar e meu marido, gente, é por vocês. Faça por você primeiro, sabe? E aí deixe que a beleza, esse olhar atento ao belo, contamine todas as áreas da sua vida. Faça por você, sem esperar nada em troca. Isso tem que ser muito nosso, tem que partir de nós. E aí você vê a mágica acontecer aos poucos da sua vida. E eu falo, gente, falo muito real isso. Parece que a feiura tem o poder de deteriorar, assim, vai fazendo meio que um efeito em cadeia, sabe? E enquanto a beleza, o cuidado, esse capricho, esse zelo, sem esperar nada em troca, gente, não espera nem elogio, tá? Não espera que ninguém faça uma cerimônia sabe, pra coroar você como uma pessoa mais bem arrumada, com a casa mais em ordem, não. E também não é pra ficar maluca com isso, tá, gente, entendeu? Vocês entendem, né, quando eu falo pra vocês que não foco no meu alvo, não é ter uma casa de vitrine, não é isso, né? A gente tem casa viva, a maioria de vocês que tô falando aqui, se não tem família, filhos estão pretendendo ter, ou querem ter, ou partilham do mesmo pensamento que eu. E assim, não é pra ficar maluca, mas é pra que vocês entendam a real por trás dessa coisa da beleza, sabe? O poder de cura que isso tem, sabe? De trazer tantas coisas boas. E o quanto a tal da feiura pode deteriorar tudo mesmo. E eu falei pra vocês, né, que as crianças foram chegando e não pararam de chegar na minha vida. E uma coisa muito interessante que tá até relacionada ao processo de educação mesmo.
A gente sabe, né, que a gente sempre ouve isso, né, muitas de vocês sabem, já ouviram isso, sobre essa coisa do exemplo arrasta, né, não vale a cultura que você tem aí na sua cabeça, a forma como você pensa ou como você ensina que tem que ser, o exemplo arrasta. Então, as crianças vendo essa dinâmica do cuidado, né, do detalhe, né, de arrumadinho, a Sofia tem isso, gente, ela gosta de passar os perfuminhos lá na cama, na cortina, tem o da sala, né, que é mais arejado, mais assim, tem o do quarto, que é um cheirinho diferente, eu passo um cheirinho de bebê na cortina, na cama, no tapete das crianças ali, pelo menos uma vez por semana. E quando as meninas estão fazendo essa faxina de organização, é ela que quer passar ali. Quando eles vão passear na rua de casa, eles trazem pra mim flor. A gente tem uns vasinhos em casa, simplesmente pequenininhos, gente, acho que eu paguei R$10 em cada um. São vários vasinhos. E eles trazem. Hoje foi um dia desses. Eu cheguei em casa, estavam os dois com as florzinhas assim, ó, atrás da mão. Mamãe, você não vai acreditar no que eu trouxe pra você. E aí a gente faz aquela, e aí vai, vamos lá, enche de água, põe as florzinhas. Já vai, sabe? A Sofia, se o Romeu tá aprendendo ainda, ele tira o sapatinho, joga pela casa, ela junta. Romeu não é assim, coloca organizadinho, aqui é o lugar do sapato. Então você vai desenvolvendo essa cultura e vai fazendo um processo educacional mesmo. Eu quero criar crianças organizadas, sabe? Que estejam bem vestidas, bem cuidadas, alinhadas, cheirosas, arrumadas, sabe? Eu prezo por isso. Ai, Bárbara, mas é tanta coisa, é trabalho, mas é trabalho mesmo. A gente tem que largar de ser preguiçosa, a gente tem que o quê? Se mexer. Porque se a gente for fazer só o que é fácil, só o que é cômodo, a gente não vai, entendeu? Vai chegar aonde? Vocês vão chegar aonde? Porque a gente não é bicho, né, pra fazer só o básico ali. A gente tem que dar mais, a gente tem que dar mais, a gente tem que, né? Sim, tem gente. A gente tem que largar o quê? De preguiça. Então, acho que a frase assim, de impacto para vocês é: não se acostume com o desleixo, com o caos. Não se acostume, gente, não se acostume mesmo, sabe? Eu quero que você relembre como é bom essa sensação, sabe? De se olhar no espelho e falar, como eu tô bonita hoje, sabe? Essa sensação é muito boa, resgate isso em você. Seja você lá, solteira, casada, namorando, sei lá eu o quê, com filho no pós-parto. Isso é uma coisa pra nós mulheres de uma forma geral, sabe? Isso é uma coisa que faz muito bem pra mim e deve fazer bem pra você também, sabe? Passar ali no espelho e se sentir bonita. É óbvio que nós, né, ninguém que talvez que esteja me ouvindo seja uma atriz de Hollywood, assim, você já olha no espelho de manhã e fala assim, uau, tô pronta, nasci pronta. Tem dia que a gente olha no espelho e fala, o que deu errado hoje, entendeu? Então essa sensação de se sentir bem com você mesmo, a gente reflete em tantas áreas da nossa vida, sabe? Então resgate isso em você, sabe? Cabelinho cheirosinho, soltinho, aquela maquiagem básica ali, né, que traz um pouco mais de vida, unhas feitas, pele hidratada, depilação em dia, sobrancelha bem feitinha, aqueles cuidados básicos ali, cabelo hidratado, sabe? Finalizar o cabelo ali é tão importante, gente, isso muda tudo. E são questões que eu tô falando que vocês sabem, gente, vocês sabem que se a gente trouxer isso pra rotina, não gasta 15, 20 minutos por dia a mais. Quem não tem 15, 20 minutinhos, né? Quem não tem? E o vídeo de hoje era justamente pra criar esse desconforto em vocês e dar esse estalo, assim, pra esse olhar pra beleza. Eu sei, gente, que pra muitas de vocês devem estar falando assim, Bárbara, tá, mas isso é o óbvio, isso é o mínimo, não tem como não fazer isso. Mas também sei que para muitas de vocês podem estar passando por um período que precisam resgatar isso, já foram assim, precisam resgatar. Ou até que, meu Deus do céu, Bárbara, tem 1 ano que minha unha não vê um esmalte. Tem, sei lá, 6 meses que eu não corto o cabelo, que não faço uma hidratação, que não finalizo o cabelo, que eu só saio do banho e vida que segue com o cabelo molhado. Então assim, gente, tá na hora o quê? De mudar isso aí. É aquela operação chofeiura, sabe? Para de arrumar desculpa, entendeu? Bárbara, mas ai, meu cabelo, eu não sei arrumar, não sei finalizar. Gente, não há nada que você com o celular na mão, conectado à internet, que você não consiga aprender em um dia, gente, de verdade. Ah, Bárbara, mas maquiagem, faz o mínimo, faz o máximo do mínimo, sei lá, o que você possa fazer por você, sabe? Ali um corretivinho, um blushzinho, um negocinho na boca, uma coisa. Foi o que eu fiz agora pra vir falar com vocês, gente, entendeu? Foi o que eu fiz agora. Eu tinha feito de manhã, mas não tava tão legal, eu dei uma garibadinha ali agora, entendeu? Finaliza o cabelo, escova ali a franja, né, a unha. Ai, Bárbara, faço 2, 3 dias banho, cuida da casa, banho nas crianças, lava a louça, descasca tudo, fica tudo lascado. Passa. Gente, uma coisa que facilita muito a minha vida é usar 1, 2, 3 cores de esmalte no máximo, porque eu tenho em casa as mesmas cores que eu uso no salão, e aí você vai ali e reforça com o mesmo esmalte, passa mais uma mão. Gente, o esmalte dura 15 dias você fazendo isso. Eu tô com essa unha tem 10 dias, quem disse? Entendeu? Quem disse? A cutícula às vezes não tá tão dia, mas a unha o quê? Tá bonita, tá apresentável, né? Tá alinhada. Ou então o truque do estrabilho, se você gosta de variar as cores, o estrabilho, a cada 2, 3 dias, dá uma mão ali de estrabilho, vai segurando, sabe? Vai cuidando dos detalhes, vai zelando mais de você. E assim, gente, é fazer o melhor com o que nós temos mesmo, sabe? Ativa em você esse olhar de beleza, né? Olhar de beleza ativado. Se desafia a fazer isso por 30 dias, sabe? Escuta tudo isso que eu falei
E eu te desafio a realmente cuidar desses detalhes, com o olhar da beleza ativado, que eu te garanto que mudanças muito boas e assim, promissoras acontecerão na sua vida ao longo desses 30 dias. Escuta o que eu te falando, se desafia, 30 dias. Bárbara, tá mas 30 dias. Você não pode fazer isso por você, pela sua família, pelos teus, por 30 dias? Você pode. Eu quero todo mundo que de cabelo limpo, lavado, fresquinho, brilhante, soltinho, finalizado. Faz o mínimo por você. Finaliza esse seu cabelo de uma maneira legal, sabe? Esteja com ele limpinho. Você acha que ninguém tá vendo? Todo mundo tá vendo, gente. Você anda com o cabelo sujo, tem essa depilação por fazer, sabe? Hidrata essa pele, menina, sabe? Põe a depilação em dia. Cuida de você, não é possível, gente. 30 dias. Faz esse exercício por 30 dias. E você vai levar coisas aí ao longo pro longo da sua vida, sabe? Depois vocês vão falar sobre isso. E não esquece, não existe essa, gente, de roupa de ficar em casa. Não existe. Não existe, gente. Põe aquela sua calça de alfaiataria com uma regatinha, mesmo que esteja com um chinelo baiano pra ficar em casa, entendeu? É isso. É sobre os detalhes. Não tem que guardar a roupa. Gente, a vida pode ser curta demais, não tem essa de ficar guardando, não. Sabe? Dê o seu melhor hoje, né? Cuida de você, cuida dos seus, da sua casa, oferece o seu melhor hoje. Põe aquele seu jogo de prato que você fica usando lá só por ocasiões especiais na mesa por esses 30 dias. Usa aquela melhor xícara, faz o seu melhor, sabe? Hoje, só hoje, por esses 30 dias. Faz esse exercício por você e depois vocês vão me mandar mensagem, vocês vão me mandar. Ativa esse hábito de colocar uma florzinha ali na mesa, perto do fogão, na mesa da sala, na mesinha de cabeceira, no banheiro, sei lá. Ativa esse hábito de pôr as flores, de ter esse cuidado a mais. Eu tinha o hábito de frequentar a casa de uma pessoa que não era muito próxima a mim, já era um pouco mais velha, mas toda vez que eu ia na casa dela, ela me recebia com flor no quarto e no banheiro. Eu achava a coisa mais linda, gente, às vezes num copinho de requeijão. E era a flor do jardim da casa. Uma florzinha, um bombonzinho, esse cuidado, esse capricho, eu te quero bem, eu pensei em você, eu quero te passar essa sensação, esse conforto, eu quero te abraçar de alguma forma. Gente, é isso que a gente tem que oferecer, sabe, pros nossos. Começa a pôr a mesa pra sua família, sabe, num dia qualquer, sabe, um dia qualquer é o melhor dia, é o dia mais possível e provável pra você fazer isso. Coloca ali o seu melhor jogo de suplás, sabe, de joguinho de pano, põe pra usar. Monta a mesa para sua família, sabe? Começa a cuidar desses detalhes. Bárbara do céu, que trabalheira. Pois é, a gente também, às vezes eu penso também nisso. Mas, sabe? Oferece o seu melhor por um período de tempo. Faz o seu melhor com esse olhar da beleza atento por um período muito intenso, que isso vai te causar mudanças e experiências muito positivas. E depois, vocês vão mandar mensagem. E lembre-se, não fique esperando o melhor momento, a melhor ocasião, uma ocasião especial, a melhor fase financeira. É hoje. O processo é o contrário. A gente se movimenta em busca desse cuidado, de transmitir tudo isso, sabe? Não tem que esperar nada chegar, ou nada grandioso, ou um grande evento, ou um grande ganho financeiro, ou a melhor fase financeira da sua vida, sabe? É hoje. São cuidados que, né, como eu disse pra vocês, é um movimento contrário mesmo. É assim, gente, um abaixo-assinado contra o quê? Contra a feiura, entendeu? É um movimento da beleza ativo em vocês, sabe? Tudo feito com muito cuidado, com esse olhar ativado da beleza. E por 30 dias. Faz isso por 30 dias. Eu vou repetir isso pra você. Você tem esse tempo. Você consegue por 30 dias. E curta, assim, o que isso vai mudar no seu olhar, na sua vida, durante esse tempo, assim. Cuida disso. Tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse papo de hoje. Longo. É que eu adoro falar, gente. Falei demais, né? Um beijo.